Olá, queridos pais, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta sincera. Quantos pais já gritaram, perderam a paciência com seus filhos e depois sentiram aquela culpa? A verdade é que educar não é simples. Eu sei que você ama profundamente os seus filhos, mas muitas vezes o cansaço, a sobrecarga e tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que essa conversa é tão importante. Hoje nós vamos falar sobre disciplina sem gritos, mas atenção! Disciplina sem gritos não significa ausência de limites, não significa permissividade e não significa deixar a criança fazer o que quer. Na verdade, significa educar com firmeza, clareza e com respeito. Porque o objetivo da disciplina não é controlar a criança pelo medo. O objetivo é ensinar habilidades para a vida. E muitas vezes, no meio da correria, achamos que grito resolve. Às vezes, realmente, naquele momento, resolve. Mas a criança, ela para, ela obedece, fica em silêncio. Mas precisamos refletir sobre uma coisa. Ela aprendeu? Ou apenas ficou com medo? O medo pode até gerar aquela obediência imediata, mas não constrói consciência, autonomia e muito menos responsabilidade. E isso muda completamente a forma como educamos. Quando uma criança é constantemente gritada, ela aprende que quem tem mais força emocional vence. Ela aprende a agir pelo medo da reação do adulto e não pela compreensão do que é certo e do que é errado. Além disso, existe um fator muito importante, o cérebro infantil. Quando uma criança é exposta a gritos, o cérebro entra em estado de defesa. Ela não está raciocinando plenamente naquele momento. Ela está tentando se proteger emocionalmente. Por isso, muitas vezes, explicar algo durante uma crise não funciona. Primeiro vem a regulação emocional, depois vem o aprendizado. E aqui existe um ponto essencial. Calma não significa fraqueza. Muitos pais acreditam que para serem respeitados precisam elevar o tom de voz. Mas a verdadeira autoridade não está no volume, está na consistência. Crianças precisam de pais, de adultos previsíveis, adultos que falam com clareza, que mantêm os limites e cumprem aquilo que dizem. Por exemplo, em vez de você falar, eu já falei 1000 vezes, podemos mudar e fazer assim, agora é hora de guardar os brinquedos. Se não forem guardados, vão descansar por um tempo. Percebeu a diferença? Não existe humilhação, não existe ameaça emocional, existe limite. E limite traz segurança e faz toda a diferença. Outro exemplo comum é na hora da tarefa. Ao invés de você falar, você nunca faz nada, que tal? Primeiro fazemos o que é necessário, depois vem o videogame. A criança começa a entender a prioridade e que tudo tem consequências. Educar dessa forma existe mais autocontrole do adulto. E talvez seja essa a parte mais difícil, porque disciplina infantil começa pela disciplina dos pais. É o adulto que precisa regular a própria emoção para conseguir ensinar a criança a regular a dela. E isso não significa perfeição. E todos nós vamos errar em algum momento. Todos nós vamos perder a paciência às vezes. Mas existe uma grande diferença entre errar ocasionalmente e transformar o grito em ferramenta educativa. Nossos filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais conscientes, pais presentes, pais que entendam que educar é formar adultos, seres humanos emocionalmente saudáveis, responsáveis e preparados para a vida. No final das contas, a pergunta não é como faço para o meu filho me obedecer agora?
A pergunta é: que tipo de adulto eu estou formando? Porque crianças que aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. E quando escolhemos firmeza com respeito, limites com conexão e correção sem humilhação, nós estamos ensinando algo muito maior do que comportamento. Estamos ensinando humanidade. Muito obrigada, eu sou a Aline Freitas, sou psicopedagoga e um abraço e até o nosso próximo tema. Comenta aqui se você gostou, aproveita e siga, toda semana temos um conteúdo especial para você.